Hoje eu vou mostrar para você quais são os principais erros que os terapeutas cometem para não ajudar o paciente a ressignificar. Se você tem algum paciente, se você tem algum cliente que você não consegue mudar a percepção dele, sabe? Quando ele vem para você com um trauma, com uma conclusão, com uma crença, com um bloqueio mental que impede ele de avançar em qualquer aspecto, existem 3 coisas muito importantes que você precisa saber para você conseguir realizar um processo de ressignificação com eficácia, tá? Por quê? Se você pensar muito bem, esse processo de você trazer um novo sentido, ele varia muito de pessoas para pessoas, né? Porque cada um, né, além de perceber a vida de uma forma, cada um também recebe as informações do meio externo de uma forma. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais auditivas, que elas gostam de estar escutando, tem pessoas que são mais sinestésicas, que elas vão ter que sentir aquele movimento que vai estar realizando, tem pessoas que vão ser mais visuais, que elas vão precisar ver talvez ali uma representação daquilo que você está falando para ela conseguir mudar a sua percepção. Mas existem 3 pontos muito básicos que fazem com que a pessoa ela consiga ressignificar com muito mais facilidade, com muito mais leveza. E o primeiro ponto que você tem que ter em mente como terapeuta é a clareza e o sentido. E o que significa isso? Para o seu paciente, quanto maior a clareza que ele tiver sobre o que ele sentiu no momento traumático, o que ele vivenciou, o que ele experienciou, o que ele percebeu, o que ele viu que foi importante para ele naquele momento, e pode ser que depois não tenha mais tanta importância. Então, por exemplo, às vezes a pessoa viveu uma situação de separação, uma situação de distanciamento, onde ela se sentiu abandonada. E às vezes depois, em outra fase da vida, ela não tem mais essa percepção de que aquilo gera um abandono para ela. Então ela talvez não vai ver sentido, porque na hora que você começar a explicar, nossa, olha, na sua infância você viveu uma situação de abandono, foi uma separação, você se sentiu abandonado. Então a pessoa ela vai começar a perceber que, olha, mas não faz sentido, eu não me sinto mais assim. Eu tenho certeza que você já atendeu alguém que falou isso para você. E essa barreira da clareza é isso. Porque a pessoa, se ela não tiver clareza sobre o processo que ela vai ressignificar, ela não vai ter sentido para ela. Então aquilo que ela for fazer, não importa a dinâmica que você for fazer, não importa o exercício, a mentalização, não importa o que você for fazer com o seu cliente. Se ele não tiver clareza, que é o primeiro passo, ele não consegue fazer aquilo ter um sentido. E se ele não tem um sentido com aquilo que ele está fazendo, fica desconexo entre o consciente e o inconsciente. Ele vai realizar aquele exercício que você pedia, aquela meditação, ou aquela visualização, ou aquela dinâmica, né? Porém, ou você vai pedir para ele fazer algumas coisas no seu dia a dia para tentar mudar a percepção, tomar algumas ações, porém, essas ações, ou essas visualizações, ou esses processos, não vão fazer sentido para a pessoa. Então, essa barreira do fazer sentido, o que eu percebi ao longo dos anos aí de atendimento é que principalmente quando a pessoa não tem clareza, né? Ela não tem a clareza total sobre o seu trauma, ela não tem a clareza total sobre o que ela sentiu, qual é a importância daquilo naquele momento para ela, que há uma diferença sim entre o que ela sentiu lá atrás e o que ela está sentindo agora, né? Porém, que existem situações no seu cotidiano atualmente que estão remetendo inconscientemente àquela situação que ela experienciou lá na infância. Então, trazer esse ponto da clareza faz com que a pessoa tenha uma compreensão muito grande sobre o trauma. E é aí que está também um outro erro que é importante, que muitas pessoas acham que dar consciência de um trauma, dar consciência de um bloqueio, faz com que a pessoa mude. Muitas pessoas, sim, elas mudam ao ter consciência do seu processo. Muitas não, né? Algumas pessoas, elas têm consciência de tudo, né? Se você é uma pessoa como essa, né? Se você tem, sabe, aquela clareza de tudo que aconteceu com você,
a data. Nossa, eu sei que aconteceu comigo, aquela separação na minha infância, eu vivi isso com o meu pai, com a minha mãe, com o fulano. Então, se você tem todo esse processo, mas mesmo assim você não consegue mudar de percepção, mesmo assim você não consegue virar a chave mental, é porque existem outras coisas que são também importantes no processo de ressignificação, né? E isso, se você for perceber, a maioria das terapias, né, elas não ensinam realmente um passo a passo de um processo de ressignificação. Uma metodologia que faça com que você compreenda profundamente o processo de ressignificação. Porque realmente é um processo muito individual. Cada pessoa vai sentir, perceber, mas existem alguns pontos que são básicos para você conseguir fazer um processo de ressignificação com muito mais eficácia, né? Tendo assim resultados que vão ser realmente efetivos na vida das pessoas, né? Você vai conseguir fazer com que as pessoas realizem ali os sonhos delas, né? De terem uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, porque agora elas enxergam de uma outra maneira. E isso também faz com que as pessoas consigam realizar os seus sonhos, fazem com que as pessoas consigam atingir os seus objetivos, né? Viver uma vida com muito mais leveza, porque você mudou a mentalidade, né? Tudo começa na nossa mentalidade, na forma como a gente enxerga a situação, né? E o trauma, a situação que é traumática, ela acaba sendo um bloqueio, né? É como se a sua mente fosse impossibilitada de avançar naquele aspecto. Então, se você tem medo, se você tem um sentimento de rejeição, se você tem um sentimento de abandono, se você tem uma raiva, uma contrariedade, então todos esses sentimentos que acontecem diante de algumas situações, elas são muitas vezes barreiras que impedem você de enxergar a realidade como ela é. Quando você tem uma conclusão mental sobre uma situação, não significa que a situação é exatamente aquilo que você está percebendo. Olha só que interessante, né? A mesma situação que acontece com você, se tiver uma pessoa do seu lado, ela pode interpretar aquilo de uma forma completamente diferente. E o que muda isso? A doença, né? Porque se você interpreta de uma forma completamente diferente, né, daquela que a pessoa está do seu lado, com certeza o seu cérebro processa aquilo de uma forma diferente e ele reage totalmente diferente. Tanto é que, se você estiver passando, imagina agora na sua vida, passando por uma situação muito complexa na sua frente agora, porém, você não sente nada, né? No toque, inclusive, sensações você não tem nenhuma, você não consegue enxergar nada, você é cego e você é surdo. Então imagina só que você tem todos os seus canais de percepção bloqueados. Você vai sofrer por essa situação que está acontecendo na sua frente agora, só que você não percebe nada? Você consegue compreender isso? Então o nosso filtro, né? O nosso filtro de percepção, nós temos os mecanismos de entrada de percepção, mas o nosso filtro, o que faz a gente interpretar a situação, ela é baseada nas nossas experiências. Né? Por isso que a clareza sobre como a gente experienciou, né, as situações da nossa vida, como que a gente sentiu, viveu, viu e ouviu as situações da nossa vida, isso é o grande diferencial para fazer com que a gente consiga ter o quê? Um sentido maior, essa clareza vai me trazer um sentido maior a respeito do meu trauma. E esse sentido maior vai fazer com que eu consiga passar por um segundo passo, né? Que vai fazer com que você realmente consiga fazer um processo de ressignificação com mais efetividade. E que tem muitas pessoas que não seguem esse segundo passo.